Dos nossos irmãos, você já abriu, achou a sua Bíblia? Salmo 145, versículo 14. Vamos meditar, eu vou acompanhar aqui do telão. Ficar mais claro. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Vamos ler mais uma vez? O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, nos dá a tua direção. Estamos aqui, meu Deus, neste culto, onde nós estamos com o propósito de adorar o Senhor, de ser abençoados pelo Senhor através da tua palavra. Porque, meu Deus, nós cremos que essa semana que começa hoje será uma semana de bênçãos e de vitórias, em nome do nosso Senhor Jesus. Te peço, te agradeço na certeza da vitória. Amém e amém. Você pode se assentar, meu irmão, que Deus te abençoe. Queridos, pela manhã, só separando aqui um copo com água. Pela manhã nós meditávamos nessa passagem bíblica, falando acerca daquilo que Deus faz. O que é que Deus faz? A Bíblia diz, conforme nós lemos, o Senhor sustenta a todos os que caem. Por que a palavra de Deus diz isso? Simples, bem fácil. Porque o cair realmente faz parte do ser humano. E o cair não é só cair em pecado, cair em erros, mas esse cair também está relacionado às vezes a lutas, a dificuldades, a desânimo, a tristeza, a problemas familiares e assim sucessivamente. Muitas vezes, o que de certa forma fazem muitos cristãos desistirem da sua caminhada é começar a sua caminhada cristã de maneira errada. Como pastor? Eu aceitei Jesus e agora todos os meus problemas acabaram. Eu nunca mais terei problemas, eu nunca mais terei adversidades, porque eu sou de Jesus. Vou dar um exemplo aqui. Quantos aqui comem diariamente, se alimentam diariamente, porque você trabalha? Levante a mão. Pastor, se eu deixar de trabalhar, eu paro de comer. Tem alguém aqui assim? Por que isso acontece? Porque Deus falou o quê? Que do suor do seu rosto comerá. Falando do suor do rosto, falando do trabalho de um modo geral, nem todos os dias a sua atividade profissional, o seu trabalho é um trabalho simples. Um exemplo, ou na sua empresa, ou na sua casa, ou no seu empreendimento, no seu negócio, você de repente acorda um dia meio indisposto. Você acorda um dia talvez cansado. Talvez pelo fato de você estar cansado, estar indisposto, esse dia se torna mais pesado, mais cansativo. Talvez um dia mais problemático, né? Então muitas vezes nós não atentamos para esses detalhes. Às vezes nós achamos que pelo fato de estarmos em Jesus, todos os dias serão perfeitos. Mas tem dias trabalhosos, tem dias cansativos, tem dia que o comércio não está vendendo bem, tem dia que os clientes não estão indo na empresa, tem dia que os funcionários da empresa estão chateados, estão com problemas em casa e vão trazendo esses problemas para a empresa e acaba de alguma forma querendo, sabe, intimidar você, desanimar você. Tem dias que o marido não está muito bem, a esposa não está bem, tem dia que os pais estão preocupados e aquele dia até parece que é um dia ruim. Aquele dia até parece que Deus ele não está naquele dia. Mas entenda uma coisa, Deus está todos os dias com você, seja um dia bom, seja um dia mau. Deus está com você em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Deus está trabalhando em nosso favor, nos guardando e nos protegendo, independentemente das lutas. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Deus está. Mas só que voltando ao início, às vezes nós achamos, poxa, eu estou na presença de Deus, eu aceitei Jesus, e o que está acontecendo?
Irmãos, talvez não esteja acontecendo nada de errado. Por que as pessoas adoecem? É o inimigo? É o adversário? É um levante? É uma obra maligna? Às vezes a pessoa não cuida da saúde. A pessoa, ela não se alimenta bem. Ela não pratica exercícios físicos. Pastor, eu estou com um problema sério financeiro. É o inimigo se levantou. Não, às vezes administrou mal. Às vezes o país está em crise. Às vezes existe um problema global financeiramente que afeta a todos os moradores da terra. Mas se nós não entendermos isso, nós podemos nos abalar. Podemos ficar desanimados. Podemos achar, meu Deus, a minha fé, meu Deus, eu estou na tua presença, eu estou passando por isso. Queridos, milhares de pessoas estão passando por problemas no mundo inteiro. Mas o que nós precisamos entender e assimilar: o Senhor sustenta todos aqueles que caem, seja em pecado, seja num problema, numa adversidade, seja aquele que faz o que não é para fazer, seja aquele que de repente a sua empresa quebrou, aquele que talvez ficou desempregado, aquele que talvez de certa maneira não está com a mesma fé, com a mesma disposição, com o mesmo fôlego de antes para viver, para caminhar. O Senhor sustenta. E por que a palavra de Deus diz que o Senhor sustenta? Você sabe o que isso significa? É que em algum momento da nossa caminhada nós podemos cair, nós podemos desanimar, nós podemos acordar um dia e achar que a vida é mais difícil, podemos talvez acordar um dia e achar que o mundo está pior do que antes. Não, o mundo sempre caminhou na mesma direção. Queridos, o mundo está caminhando na direção que Deus quer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai se cumprir e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Talvez o que alguns não estão entendendo, que a nossa vida de um modo geral é assim. Nós somos de carne e osso. Existem dias mais difíceis, dias indispostos, dias que de repente alguém da nossa família, do nosso trabalho, da nossa escola, da faculdade, fala algo que mexe com a gente, algo que nos incomoda. Às vezes alguém da nossa família age de uma maneira que nos deixa magoados, tristes. E uma vez o ser humano magoado, triste, preocupado, a sua vida emocional é abalada. E por que a vida emocional muitas vezes é abalada? Porque nós esquecemos aquilo que Jesus falou: no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Faz parte da vida. Nem todo dia será um dia perfeito. Nem todo dia tudo vai correr da maneira que nós queremos. Às vezes a solução de hoje, a alegria de hoje, a vitória de hoje, pode ser o problema de amanhã. Pastor, eu consegui minha casa. Pastor, eu consegui meu carro. Que bênção, glória a Deus. Aí passa algum tempo: pastor, tem que pagar o IPTU está caro. A luz aumentou. Pastor, a água está cara. Pastor, tem que pagar isso do carro, pagar o selo, pagar tantas coisas. Às vezes a solução, a alegria de um dia, pode ser a preocupação do outro. Às vezes a preocupação desse dia, a aflição desse dia, a tristeza desse dia, vai ser a solução do dia de amanhã. Vai ser justamente o que Deus vai usar para nos abençoar. Vai ser justamente aquilo que Deus vai fazer para te dar vitória. Nós precisamos entender isso, igreja. Nós precisamos facilitar a nossa vida, principalmente a nossa vida emocional. Porque a nossa vida emocional, uma vez abalada, pode comprometer a nossa vida física, a nossa saúde, o nosso corpo. A nossa vida emocional abalada pode comprometer a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Pastor, mas por que às vezes nós nos abalamos emocionalmente? Porque às vezes nós estamos olhando o mundo de uma maneira que nós não devemos olhar. Pastor, por que isso aconteceu comigo? Irmão, está acontecendo muita coisa.
Pastor, porque eu adoeci, irmãos, tem milhares de pessoas adoecendo. Pastor, porque eu estou com esse problema no meu casamento, queridos, tem milhares de pessoas com problemas no casamento. Pastor, mas eu não quero ter, queridos, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a ter qualquer tipo de problema. Mas só que existe uma diferença. A nossa fé em Deus, ela é suficiente para que nós possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Assim mesmo como nós nos alimentamos o nosso corpo físico, a nossa vida emocional, ela precisa ser alimentada através do quê? Da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor. Porque se eu entendo que no mundo há aflições, eu preciso me preparar para isso. Se eu entendo que existe um caminho que vai ser um caminho de problemas, um caminho que pode me causar algum dano no futuro, eu preciso me preparar, eu preciso me guardar. Então, se eu entendo, se você entende que a nossa vida emocional, ela precisa, ser fortalecida, porque os dias são maus, então se você entende isso, então você entende, eu entendo que nós precisamos estar firmes no Senhor. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Precisamos estar usando a nossa fé para crer que se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus não quiser curar, Ele não cura. Se Deus quiser abrir a porta hoje, Ele abre. Mas se Deus não quiser, Ele não vai abrir. A nossa vida emocional, ela precisa ser fortalecida de uma maneira que nós possamos viver nesse mundo. E quando nós chegamos em um lugar que as pessoas não gostam de nós, ah, pastor, eu sou de Jesus, todo mundo me ama. Como? Onde? Jesus mesmo diz, a palavra de Deus nos fala, que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas você é de Jesus. Você é de Jesus? Tem alguém de Jesus aqui? Então, se a palavra de Deus diz isso, o que é que eu estou esperando? Eu quero me enganar? Eu quero viver um conto de fadas? É isso que eu quero? Eu quero ficar aflito, eu quero ficar noites em claro, porque o mundo está de uma maneira, as pessoas não gostam de mim, porque as portas de emprego se fecharam. No tempo de José, já falei isso aqui outras vezes, houve fome na terra, fome. Todos iriam morrer de fome. Mas o que Deus fez? Deus preparou o ambiente. Deus, sabendo de todas as coisas, Ele preparou o ambiente. Como Deus preparou esse ambiente? Ele pegou um servo dele, fiel, temente a Deus, que honrava o seu pai, que honrava o seu patrão na época, né? Foi José. Deus preparou ele, permitiu que algumas coisas acontecessem para que ele pudesse ficar firme na presença de Deus e que Deus pudesse usar ele através da sua fidelidade para resgatar o seu povo, para guardar o povo da fome que estaria assolando o mundo naquele tempo. Foi o discernimento que José teve das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, né? Foi a direção de Deus. Então, de um modo geral, na vida é assim. O mundo é assim. Nós estamos vivendo num mundo que não é o paraíso. O paraíso vai vir. A vida eterna vai chegar, quem toma posse disso. Mas nós estamos vivendo num mundo onde o mundo é mau, onde o mundo jaz do maligno. E se a nossa vida emocional não estiver firme no nosso Deus, nós podemos viver assustados, com medo. Ah, meu Deus, e agora mudou o presidente? Ah, meu Deus, e agora acabou isso? Acabou o salário, diminuído o salário, e agora, meu Deus, como vai ser? Pense que os profetas foram perseguidos, que os discípulos de Jesus foram perseguidos e mortos. O que nós queremos? O que a igreja nos nossos dias quer? Quer viver abalada, assustada? Quer viver com medo? Eu quero dizer que você não precisa viver com medo. Você não precisa viver abalado. Basta que você se lance na presença de Deus. Basta que você diga assim: meu Deus, a minha vida é tua, a minha vida está nas tuas mãos. Nada vai acontecer que o Senhor não esteja no controle.
O que nós precisamos é ter a certeza que Deus, Ele nos ama e que Deus está pronto para nos abençoar. É o que a palavra de Deus diz: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta quem há todos os abatidos. Deixa eu perguntar para você: quantas milhares de pessoas estão abatidas no mundo inteiro? Você consegue entender? Você consegue calcular? Quantas milhares de pessoas estão abatidas no mundo? Não tem como nós calcularmos, é incalculável isso. Mas só tem um detalhe naquilo que nós estamos meditando: o Senhor levanta aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele, aqueles que aprenderam a entregar a sua vida nas mãos dele. Se você olha para a sua vida e se compara a todo mundo, é porque você esqueceu que a tua vida está na mão de Deus. Eu ouvi um amém bem alto. A tua vida está na mão de Deus. A tua vida está nas mãos. Você entende isso? Então, irmão, a única coisa que nós podemos fazer é a única coisa que é certa e correta para a nossa vida: confiar em Deus, confiar no Senhor, entendendo de uma maneira natural que na vida as coisas são assim. Às vezes tem dias bons, mas tem dias que não são tão bons assim. Às vezes tem dias que são de saúde, são saudáveis, mas tem dias que infelizmente são de enfermidades. Enfermidades, muitas vezes delas que nós causamos. Crises na família, no casamento, não brotam de repente num quintal como uma planta, não. É fruto do dia a dia, é fruto do relacionamento, é o fruto de palavras ou falta de palavras, é o fruto de falta de amor, falta, sabe, de relacionamento. Os problemas, eles surgem, as adversidades surgem. Nós temos como evitá-las? Algumas sim, mas outras não. E quando essas adversidades surgirem, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Vamos abandonar tudo? Vamos abandonar a nossa fé? Vamos abandonar aquilo que nós acreditamos? Existem situações que nós podemos evitar. Dá o exemplo dos discípulos. Estavam caminhando com Jesus, estavam vendo Jesus fazer milagres, expulsar demônios, estavam vendo Jesus atrair as multidões, aquelas pessoas acompanhando Jesus, mas de repente Jesus foi preso. Olha a situação. De repente aquele que era poderoso foi preso. De repente ele estava pendurado numa cruz. E aquelas pessoas, muitas, abandonaram. Ah não, está vendo só? Prenderam Jesus. Ele foi crucificado. Ah não, eu pensava que ele era diferente. Não, mas ele era igual aos outros. Os outros foram mortos, ele também foi. Muitos pensaram dessa maneira. Mas no meio de toda aquela multidão, havia aqueles que perseveraram na presença do Senhor, perseveraram nas palavras de Jesus, se esconderam por uns dias, mas obedeceram à direção de Deus, aguardaram a vinda do Espírito Santo, e através desses que perseveraram, desses que ficaram firmes na palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus chegou até os nossos dias. Problemas sempre vão existir, surpresas podem acontecer a qualquer momento, surpresas boas ou ruins, porque se nós estamos vivendo num mundo onde a iniquidade iria se multiplicar, a maldade iria se multiplicar, nós estamos sonhando com o quê? Nós estamos esperando o quê? Vamos desistir quando surgir uma adversidade? Vamos sair da presença de Deus na primeira oportunidade? Vamos duvidar da palavra de Deus? É isso que nós vamos fazer? Não faça isso, porque o Senhor, Ele vai te sustentar, e o Senhor vai te levantar, seja em qualquer circunstância, seja em qualquer momento da sua vida. A nossa esperança para nós vivermos nesse mundo está no Senhor. Qual é a diferença, pastor, de nós estarmos na presença de Deus?
é aquilo que eu falei agora há pouco. Quanto mais nós estamos na presença de Deus, e como eu falei de manhã, uma palavra que Deus deu para a pastora, quanto mais nós estamos na igreja, mais nós estamos em crescimento. Quanto mais você está na igreja, ouvindo a palavra de Deus, na casa do Senhor, mais você vai crescer. Crescer para quê, pastor? Crescer para que a tua fé, ela venha, sabe, cada vez mais ser fortalecida. Para que a sua confiança no Senhor, cada dia, ela venha estar mais firme e forte nas suas palavras. Fé para quê, pastor? Para que você entenda que se uma adversidade surgir, Deus, ele vai te dar entendimento, Deus, ele vai te dar sabedoria, Deus, ele vai te sustentar, Deus vai te abençoar, para que você possa crescer dia após dia. Ah, pastor, eu não queria passar por problemas. Ah, irmão, eu também não. Eu também não queria passar por nenhuma adversidade. Se eu pudesse escolher, eu não queria passar por lutas. Mas quando eu lembro que foram as lutas, as adversidades que me aproximaram de Deus, que dobraram os meus joelhos, que me colocaram em maior período de oração, que me colocaram para meditar na palavra de Deus, eu realmente não posso dizer que eu não queria ou que eu não poderia passar por adversidade. Se não fosse as adversidades, se não fosse o dia mau, nem orando eu estaria. E quantos mais não estariam orando? Se não fosse a adversidade, onde nós estaríamos, queridos? Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que você tem passado ou o que você está vivendo, mas uma coisa eu tenho plena certeza: Deus, ele vai te sustentar. Deus vai te levantar. Deus, ele vai caminhar com você, guiando você na sua vontade, no seu propósito, nas bênçãos dele para a sua vida. E a principal vitória para nós, a vida eterna. Deus vai nos conduzir, Deus vai nos direcionar, para que nós possamos estar firmes na presença do nosso Deus. Amém? Você quer vencer as adversidades? Você quer superar os desafios? Então fique firme na presença de Deus. Fique firme na presença, nos caminhos do Senhor, porque Deus vai te honrar e te abençoar em nome de Jesus.